Glória a Deus. Meus irmãos, na paz do Senhor. Feliz, mas porque está sendo útil para Deus, né? Nossa vida só tem sentido se a gente se encontrar nela. Confesso, meus irmãos, que já fazia um dia eu não pregava, eu passei muito quente, tá? No óleo, eu fiquei um bom tempo. E Deus sempre mandando convite. Irmãos, sempre convidando a gente para ir lá cooperar, e eu sempre convidei Deus, eu fiquei praticamente parado, né? Hoje o Senhor tocou no meu coração, o pastor falou, o nosso chamado. A gente tem que entender que nem tudo que a gente faz é o que a gente quer, que a gente acha que é. É Deus quem faz todas as coisas. Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Pega as coisas desprezíveis desse mundo para aniquilar aquelas que acham que são. Abra só a Bíblia comigo. Então, feliz. Deus deu uma palavra que a gente vai conseguir conciliar com esse propósito desse culto. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 7, 8, 9. Glória a Deus. Louvado. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 7, versículo 8, versículo 9. Hoje a gente vai ver bastante poder falar conosco. Bem, e chegando à ilha de Nacon, estendeu-os a mão à arca de Deus. Teve a mão nela, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. E Deus o feriu ali por essa imprudência e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou porque o Senhor abrira a rotura em Uzá. Chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não pode sentar. Senhor, meu Deus e meu Pai, uma vez mais, Senhor, meu Deus, nós fazemos uma oração pedindo que o Senhor venha falar conosco, meu Pai, nessa noite, de forma clara, de forma concisa. A palavra é tua, este povo é teu, eu sou teu, Pai. Meu Deus, que nessa noite, meu Deus, o Senhor venha, meu Deus, entrar dentro dos nossos corações e que essa palavra venha surtir e gerar efeito de mudança, de transformação e direcionamento, ó Deus, para as nossas vidas. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Veja, diga, amém. Irmãos, uma passagem muito conhecida, a qual Davi vai buscar a arca, que há muito tempo estava no campo do inimigo, abandonado, esquecido. E Davi toma essa decisão depois de já estar lá na frente, reinando, de já ter conquistado muitos territórios, de ter conseguido alcançar muitas promessas a qual Deus tinha prometido para ele. Só que faltava alguma coisa. Faltava a presença de Deus na vida. Faltava a presença de Deus ali com ele. Porque Davi tinha essa essência, e tinha a sensibilidade de saber que nada estava no controle das mãos de Deus. Que tudo estava no controle nas mãos de Deus. Por ser muito temente a Deus, ele tomou a decisão, ele fez a tenda, chamada Tenda de Davi, falou: vou buscar a arca, vou fazer a arca. Davi pegou, reuniu o povo e foi buscar a arca. Só que o texto que confronta muito, porque a intenção de Davi era boa. Davi queria trazer a presença de Deus. Davi
povo tivesse uma presença de Deus. Só que a forma que Davi fez trouxe consequências que nem ele mesmo esperava. Porque tem hora que a gente vai buscar, às vezes, fazer o certo, mas quer fazer de forma desordenada. E hoje a gente tem um manual de vida, temos princípios bíblicos, tem uma palavra que nos orienta, que nos guia, nos instrui, nos direciona. Se a gente voltar lá no livro de Números, capítulo 7, vai ter, se eu não me engano, acho que 80 e poucos versículos. Ali vai descrever quando Deus vai construir essa arca, quando Deus está fazendo a arca, as ordenanças, a direção de Deus para aquilo que Deus declarou que fosse. Tem que ser dessa forma, é assim que eu quero. O que era a arca? A arca era uma caixa. Era uma caixa de madeira, feita de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora. Em cima dela tinha os querubins. Deus disse que ia sentar no meio desses dois querubins. Quando Moisés entrava dentro da tenda da revelação, a tenda da comunicação, Deus falava com Moisés, e a voz saía do meio dos querubins. Do meio daqueles querubins, a voz vinha, Deus instruía e direcionava Moisés. Dentro dessa arca, dentro dessa caixa, tinha 3 elementos. O primeiro elemento era a vara de Arão. O segundo era uma tigela, uma bandeja, um arado. Sentou um pouco de 40 anos. E o outro, mais importante, era o decálogo. Era a tábua, eram 2 pedras com 10 mandamentos sentados. O povo olhar para aquilo e caminhar no caminho que Deus quer que seja, o caminho que Deus deseja, o caminho que Deus direcionou. Deus me deu um tema, em cima de primícias. Primícias para carregarmos a presença de Deus. 5 primícias para que a gente possa carregar a presença. O que é primícia? Primícia é o primeiro, é o fruto, é a primeira colheita tua, é aquilo que melhor você tem para oferecer para Deus. Tudo que for de melhor na tua vida, você vem e coloca para Deus. E nessa noite o Senhor me deu 5 pontos. Primeiro, a reverência. Segundo, a santidade. Terceiro, temor. O quarto, a obediência. Quinto, a comunhão. Comigo. Reverência, santidade, temor, obediência, comunhão. Coisas que a gente precisa ter para que a gente possa carregar a presença de Deus, para que a gente caminhe conforme Deus quer, para que não aconteça conosco aquilo que aconteceu com Uzá. Deus instruiu em número 7 a Moisés, somente a tribo de Levi que poderia carregar a arca. Da tribo de Levi foi separado algumas famílias, se não me engano, gersonitas, mas separou. E quem era responsável por carregar a arca? Eram os coatitas. Somente os coatitas que poderiam segurar o cabo aonde se transportava a arca. As outras famílias, elas receberam carros, bois, receberam transporte, então elas iam sobre os carros. E os coatitas iam no meio, segurando, carregando. Uma arca que pesava aproximadamente 280 quilos. Então essa era a ordenança de Deus. Somente levitas poderiam transportar. Quem mais? Davi, quando toma a decisão de ir buscar a arca, Davi pega um carro com bois, pede para pôr a arca, começa a transportar, porque tinha recurso, porque o que ele estava fazendo ele achava que era certo, porque a intenção do coração dele era boa, ele queria chegar logo lá para a tenda para colocar a arca.
E aí o texto vai descrever que no meio desse caminho, o boi tropeçou. Quando o boi tropeçou, tocaram onde não podia tocar. Fizeram o que não podia fazer. E Uzá morreu por isso. Davi temeu muito diante desse ocorrido, desse acontecido. Quando Uzá morreu, Davi ele tomou as decisões e a arca foi transportada até a casa de Obed-Edom. Lá permaneceu por 3 meses. Nesses 3 meses que a arca ficou com Obed-Edom, Deus abençoou, Deus prosperou. Quando Davi ficou sabendo que Deus estava abençoando, que Deus estava prosperando, Davi resgatou a sua origem. Porque Davi ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi ele foi um homem que muito acertou, mas também errou. Ele sabia que aquilo que aconteceu foi porque ele não cumpriu aquilo que Deus ordenou. Lá em número 7. Aconteceu o que Deus falou que não podia acontecer. Somente aqueles que foram mencionados poderiam fazer. E aí Davi agora vai voltar. Vai voltar lá, vai na casa de Obed-Edom. Só que agora ele vai voltar de uma forma diferente. Agora ele vai seguir na lista aquilo que Deus direcionou. E não somente vai fazer aquilo que Deus direcionou, mas vai dar o seu melhor para Deus. A pressa de Davi agora acabou. A pressa das coisas acontecer agora já não existe mais. Isso vai dizer que Davi, a partir daquele momento que ele começa a caminhar, a cada 6 passos que ele dava, Davi edificava um altar, fazia um sacrifício a Deus. Matava o boi, matava o carneiro, cada 6 passos. Um altar era levantado e um sacrifício era oferecido. Davi fez algo excelente para Deus. Ele se vestiu de forma simples, ele dançava, ele bailava, ele deu o seu melhor. Ele rasgou o coração para Deus. Porque ele entendeu que Deus escolheu ele lá no meio do pasto. Deus escolheu ele quando ele não tinha nada. Quando ele não tinha palácio, quando ele não tinha reinado, quando ele não tinha nada. Ele tinha de mais precioso, era um som que Deus derramou sobre a vida dele. E aí ele entrega o verdadeiro louvor, a verdadeira oração, a verdadeira adoração. Davi errou, irmãos. Davi adulterou. Davi, uma vez, no livro de Crônicas, vai dizer que ele mandou o servo dele contar o povo. Isso foi abominável aos olhos de Deus. Deus determinou que algo ruim ia acontecer. Deu 3 opções para ele: ele cair na mão dos inimigos, ele cair de várias formas, e ele escolheu que eu caia na mão do Senhor. O Senhor é rico em misericórdia. Porque o Senhor, ele é puro. Porque o Senhor, ele é rico nas suas benevolências. E aí Davi pegou um terreno lá, o servo dele queria dar o terreno, queria dar tudo para fazer o sacrifício. Ele falou: não, eu vou pagar aquilo que vale, eu vou pagar mais. Eu não vou oferecer para o meu Deus aquilo que não me custe nada. Então Davi, ele sabia, quando ele pecou, quando ele errou, no Salmo 51, ele vai descrever uma oração, um clamor, ele rasga suas vestes, ele prostra no chão, ele argumenta com Deus. Então ele sabia que Deus, ele era fogo consumidor, mas Deus também é amor. Ele tinha experiência com Deus. Davi, quando ele era mais pequeno, mais esquecido, quando ele estava lá no lugar do desespero, o irmão está na frente da batalha e ele lá, pegando uma ermita para os irmãos. Deus ali, no dia que Davi era menor, desceu primeiro, pegou a pedra, desceu no vale e jogou de diante. No dia que Davi estava no lugar mais alto, no alto do palácio, adulterou com a esposa do seu amigo, do seu servo, El, e ainda mandou matar ele. Então, está aí o perigo. Quando Deus cumpre promessa na minha vida e na tua vida, e quando Deus
coloca num lugar alto. A gente nunca pode perder a essência de saber da onde que Deus nos tirou, da onde que Deus nos escolheu, da onde que nós viemos. Essa identidade Deus vai estar sempre lembrando para mim e para você. Nós temos uma identidade. Nós temos intimidade com Deus. Todos nós sabemos o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Se você não sabe, aqui dentro da palavra de Deus tem toda a instrução, todo o direcionamento. Eu vou começar a ler alguns versículos em cima desses tópicos que eu marquei aqui, acerca das premissas para carregarmos a presença de Deus. Primeira, reverência. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 28 e 29, vai dizer assim: pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, por isso que nós temos que ter reverência. A santidade, 1 Crônicas, capítulo de número 15, versículo de número 12. E disse-lhes: vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que lhe tenho preparado. Então Deus quer santificação, quer santidade, quer que a gente reconheça que a gente precisa mudar, precisa melhorar. Deus, Ele deseja que a gente aplique isso na nossa vida, que a gente pegue essa direção que Ele nos dá através da Sua palavra, para que a gente venha caminhar com inteligência, saber que o que estamos fazendo está sendo aprovado por Deus. Deus, Ele espera isso de nós. 1 Crônicas também, no capítulo 16, no verso 29, ainda vai dizer sobre santidade. Dai ao Senhor a glória do seu nome, trazei presentes e vinde perante Ele, e adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Então a gente tem que entregar o nosso melhor, dar o nosso melhor para Deus, reconhecer Ele em todos os nossos caminhos, porque sem o reconhecimento, sem a prática daquilo que Ele nos instruiu, nós não conseguimos caminhar fazendo aquilo que Deus espera que a gente faça, para que a gente possa chegar aonde Deus projetou para que a gente chegue, para que a gente possa cumprir o nosso propósito. A gente precisa alinhar com Deus aquilo que Ele nos direciona. Temor. Falando sobre o temor, em 1 Crônicas, capítulo de número 13, versículo de número 12. E aquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trazei a mim a arca de Deus? Davi ficou com temor naquele dia, irmãos. O medo era muito grande, porque ele falou: a minha intenção não era ruim. E aconteceu tudo isso, como que eu vou me posicionar agora? O que eu devo fazer para me poder trazer? Tem que esperar um tempo. É hora que a gente esquece no tempo. Ou ficou 40 anos caminhando no deserto, no caminho de uma promessa que não era nesse tempo todo para caminhar, porque não obedeceu a Deus, porque não tinha temor a Deus, porque não seguia os preceitos. E aí Deus foi fazendo, Deus foi elaborando, porque na medida que Deus vai vendo a dificuldade do povo de caminhar, Deus vai instituindo, vai levantando, vai fazendo tábua do mandamento, vai fazendo um lugar para ele manifestar a presença dele ali perto do povo. Deus vai colocando direção para Moisés do que fazer, do que colocar, do que tirar, para que o povo pudesse se alinhar a Deus. Mesmo assim, Deus fazendo tudo isso. O povo que não pessoas, só dois entrou. O povo que recebeu a promessa, só dois entrou. Deus cumpriu. Porque Deus não é homem para que não para que se arrependa. Tudo que Deus falou que vai cumprir na minha e na tua vida, vai cumprir.
Se eu e você não quiser receber, alguém vai receber por nós, mas vai se cumprir. Tudo que Deus prometeu vai se cumprir. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo para a gente amadurecer, há um tempo para a gente crescer. Dentro desse texto ao qual a gente está meditando essa noite, a gente pode colocar em dois tempos: um tempo de provação e um tempo de preparação na vida de Davi. Porque Davi foi provado naquele momento que Uzá morreu. A intenção era boa, ele estava fazendo aquilo que ele achava que era certo, mas esqueceu de aplicar aquilo que Deus direcionou. Então ele foi provado. A pessoa, quando ela é provada, é muito difícil, porque a intenção é boa, mas o resultado é ruim. E aí, depois que acontece isso, Davi vai para um preparo. Ele ficou mais quieto, mais retraído. A Bíblia fala que ele teve medo, temor. E aí ele vai ficar de longe olhando. E Deus abençoando. Deus de longe falando para Davi: eu estou abençoando Obed-Edom. Eu estou abençoando a casa de Obed-Edom. Por que eu não estou aí no meio, na onde que você quer que esteja, porque você fez tudo errado? E aí Davi teve que meditar durante 3 meses, refletir o que ele fez de errado. O que Deus mandou usar? Porque tem hora que eu e você vai tomar decisões, vai fazer coisas, vai acabar refletindo na vida de outras pessoas. Tem hora que Deus nos dá a direção de fazer algo, de implantar algo, e às vezes a gente não segue da forma que Deus direcionou. Isso pode gerar consequência na vida de outras pessoas. Então a gente precisa entender que todos nós somos chamados, todos nós somos escolhidos, mas que todos nós também somos obrigados a reverenciar, a cumprir aquilo que Deus tem nos direcionado. Falando agora de obediência, o livro de 1 Crônicas, capítulo 5 também, vai dizer, no versículo 15: e os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. Irmãos, Davi colocou a arca num carro. Deus queria que a arca fosse carregada nos ombros. Ter um carro, ter uma casa, condições, ter recursos, errado? Não, não é errado. Agora, a essência que Deus quer que você tenha, é da forma que você é errado. Deus, ele tem um particular de cada um. Deus conhece o coração de cada um. Deus conhece o íntimo de cada um. Deus conhece a fragilidade de cada um. Deus conhece o ponto fraco de cada um. Deus conhece as coisas mais ocultas. Ninguém conhece. Deus conhece. Deus sabe de todas as coisas. E a gente precisa entender que Deus, sabendo de todas as coisas, eu também preciso me aproximar de Deus e conhecer esse Deus. Saber qual que é a vontade dele para a minha vida. O que é que Deus quer para a minha vida? O que eu devo depositar no altar de Deus? Ah, se eu for lá comprar o arroz, trazer, pegar, pensa, acho que é benção. Está multiplicando, está semeando. E a palavra de Deus fala que todo aquele que semeia colhe. Mas eu estou falando do teu íntimo, do teu interior, de sentimento, de pensamento, de conduta. Essa palavra, ela vai de encontro com a igreja, vai de encontro comigo, vai de encontro com todo mundo. Por quê? Porque vai indo, a gente vai perdendo a essência. Davi, quando Saul era rei, Saul era um endemoniado lá, possuído por demônios. Tinha o trono, tinha a coroa, tinha o reinado na mão, mas não tinha paz, não tinha presença de Deus. E aí o que acontecia? Ele ia lá no pasto, aquele que estava esquecido, pegava a arma, começava a dedilhar.
que a presença de Deus invadia a gente. Os demônios tinham que sair. Aquilo que estava oculto tinha que sair. Aquilo que estava escondido tinha que sair. E a gente precisa entender que Deus espera isso de nós. Que a gente use aquilo que Ele nos deu, os dons, talentos. Nós precisamos aplicar na nossa vida. A gente precisa entender que Deus quer que a gente viva o melhor dessa terra. Deus quer que eu e você realize nossos sonhos, que ganhe muito dinheiro, que desfrute. Deus quer. Deus é rico. A promessa de Deus, vai lá em Apocalipse, vai ler. A promessa dele, para onde a gente vai? As ruas são, tem um louvor que fala, as ruas são de ouro e cristais. Ali é tudo lindo, ali tudo é paz. Você acha que um Deus tão rico, tão poderoso desse vai querer que você viva uma vida miserável? Não quer. Só que Ele quer que você entenda que isso daí não é nada. Isso daí é simplesmente um enfeite. Como um enfeite que você põe numa árvore de Natal. Não tem sentido nenhum. Lá tem tudo isso que o nosso coração anseia nessa vida. Tudo. Mas para nós não vai ter sentido. Vai ter sentido, vai ter paz 24 horas por dia. Você não ter dor, você não ter sofrimento, você não ter preocupação. É isso que vai ser bom. Você não ter boleto para pagar, não ter conta para pagar, não ter preocupação, não ter aluguel para pagar. Isso aí que vai ser. Mas Deus quer que a gente adore Ele, que a gente viva dentro dessa terra, como se nós estivéssemos lá no céu. Posso ter o melhor carro, vai mudar. Eu posso ter a melhor casa, não vai mudar. Eu posso ter muito dinheiro no banco, não vai mudar. Eu sou com Deus, o que Deus é comigo não pode mudar. E é isso que Deus quer falar conosco essa noite. Ele quer que a gente aplique esses 5 tópicos ao qual eu coloquei no primeiro lugar na nossa vida. A gente precisa fazer isso acontecer na nossa vida. Terminou mais um ano, entra ano, sai ano. Quanta coisa que a gente fala que nesse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e a gente daqui a pouco fica perdido, não faz nada. Quantas vezes a gente fala que vai fazer propósito com Deus, que vai buscar a Deus, vai priorizar a Deus, daqui a pouco você vai ver que está vindo todo mundo. É desse top. A gente precisa entender. Deus ele deu uma vida, a gente então, eu te dou uma oportunidade hoje de escolher o que a gente vai fazer nessa vida. Por quê? Porque você tem que pensar no teu amanhã. Você vai fazer nessa vida, vai determinar o que você vai viver no amanhã. Seus planos de hoje vão te trazer futuro, paz ou de tormenta. Tudo que você fizer nessa vida vai ficar nessa vida. Nada vai dar, mas a que você escolheu vai trazer você agora. Então, assim como no texto fala que Davi fez algo errado, parecia certo, muitas das vezes o inimigo coloca na nossa vida tarafos. Muitas das vezes o inimigo coloca na nossa vida que a gente está fazendo algo que é bom, que é certo, mas no fundo tem alguma coisa errada, uma coisa que não está de acordo com. Como foi falado, né? O pastor ainda falou para trazer o propósito, né, de cada um, aquilo que cada um queria viver ao decorrer do ano, a ser orado. A gente precisa fazer isso diariamente. Eu quero viver para hoje, quero viver para amanhã, mês que vem. A minha decisão e a minha escolha, ela tem que ter totalmente a direção de Deus, porque senão vai passar mais um ano e você não vai ter resultado de nada. Vai passar mais um ano, você viveu só em função das coisas automáticas dessa vida. Só trabalhou, só pagou suas contas, veio no culto, quando deu preguiça,
Deus deu dízimo, viajou, passeou. E o propósito? Aonde que fica? O propósito, a presença de Deus. Aonde que fica? Que adianta você passar um ano inteiro, conseguir fazer um monte de coisa e não ter a presença de Deus? Que adianta você conseguir realizar seus sonhos, conquistar tudo aquilo que você projetou e não ter a presença de Deus? Ter paz, com a cabeça no travesseiro, conseguir dormir? Que adianta? Então, nessa noite, precisa memorizar e aplicar ciência, santidade, temor, obediência. Dentro da obediência, último texto, depois nós já vamos para a comunhão. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Obedecer é melhor do que sacrificar. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que me obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor que a gordura de carneiro. Então, o que Deus mais espera de nós é que a gente seja obediente. Em cima do 5, o primeiro é obediente. Obedecer a Deus é melhor do que sacrificar, é melhor do que fazer muita coisa, é melhor do que projetar muita coisa. Não adianta nada você fazer muita coisa e conquistar muita coisa se você não obedecer aquilo que está na situação. Se você não cumprir a vontade soberana de Deus, não adianta de nada. A tua vida vai passar. E o interessante é que lá no céu, vai ter o memorial das obras. Você vai olhar lá as obras que você não fez, quero que você fez. Quanta coisa quero que você tenha vivido. Quanta coisa que Deus era para ter cumprido na tua vida, você não permitiu cumprir. Não obrigar ninguém. Ninguém. Deus, ele trabalha com arbítrio. Ele vai trazer para você, vai te mostrar, olha, esse talento, sabe fazer isso, sabe fazer aquilo, mas você só vai fazer esse. Decidir. Deus sempre está em primeiro lugar na tua vida. Enquanto Deus não estiver em primeiro lugar na tua vida, a gente vai ficar andando, andando, andando. Engraçado que você olha para trás, muitas vezes você nem lembra do que você já andou, já passou, já viveu, já fez. Quantos milagres Deus já fez na vida de cada um aqui? Quantos testemunhos toda a igreja tem para contar? Eu tenho certeza que Deus fez muita coisa. Só que tudo fez, acaba que vai para trás. Deus também não se preocupa também com aquilo que ele fez, com aquele livramento que ele concedeu, com aquele milagre que ele fez em tua vida lá atrás, não. Deus está preocupado com o teu futuro. Deus está preocupado com o teu presente, com o teu hoje, com o teu momento de agora. Essa é a preocupação de Deus. O que deu errado, o que deu certo, o que foi bom, o que foi ruim, ficou para trás. Se Davi tivesse olhado para o lado ruim somente daquilo que aconteceu, a arca teria ficado o resto da vida na casa de Obed-Edom. Mas ele teve que chacoalhar a poeira ali, teve que resgatar a sua origem e trazer à memória aquilo que ele era com Deus e aquilo que Deus era com ele. Espera aí, o meu Deus ele não é assim. O meu Deus ter feito isso, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Então, eu vou usar o meu erro, eu vou usar o meu passado, eu vou usar aquele momento ruim para me fazer o meu melhor para Deus agora. Para que a partir desse momento eu possa ter as promessas de Deus. Para que eu possa realizar a vontade de Deus. Porque Deus tem muita coisa para realizar na nossa vida. Só que Deus ele não tem pressa. Nós que somos ansiosos, nós que somos muito preocupados. Deus ele é organizado. Se você for ver, Deus lá na criação, ele fez tudo certinho.
Eu vejo que tudo que Deus fez foi por causa do homem. Primeira coisa que Deus falou: haja os céus, haja a terra. Já pensou no lugar para a gente morar e já pensou no lugar para a gente enxergar. A terra foi a matéria-prima que ele usou para fazer nós. Nós fomos feitos de barro. Então, se você for ver toda a criação, as ervas, os frutos, os animais, é tudo para que hoje eu e você pudesse viver. Deus fez, foi para nós. Deus fez toda a criação para nós. Ele depois fez um plano de salvação para nós. Ele não queria perder aquilo que ele projetou. Ele não queria perder. E ele não quer perder. Então, que a gente possa abraçar essa oportunidade que Deus está nos dando hoje. Só ele perder. Sabe hoje também. Você liga o jornal, só notícia ruim. É vídeo, tá vídeo novo, é livro, entrando na vida das pessoas. Pode estar vivendo colapso, a coisa pode estar tudo mudando. Deus não mudou. Deus é o mesmo. Para concluir, comunhão. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 28. Todo Israel fez subir a arca do concerto do Senhor, júbilo, com sonido de buzinas, com trombetas, com símbolo, fazendo sonido com abalaúdes e com harpas. Irmãos, a decisão que Davi teve ali de fazer o certo para trazer a presença de Deus, direcionar o povo a fazer as coisas da forma que Deus queria, fez com que aquela união se tornasse uma festa. Antes Davi queria vir de carro para chegar logo. Agora Davi fazer um culto a cada 6 passos. A cada 6 passos nós vamos levantar um altar, nós vamos sacrificar, nós vamos fazer um culto, nós vamos adorar a Deus. E isso é o que Deus quer na nossa vida. Deus quer que a gente seja prioridade na vida. Deus quer que Ele seja prioridade na nossa vida. Nós precisamos dedicar os nossos dias, nossas horas, nossos minutos para Deus. É isso que Deus quer. Que a gente ande louvando o nome dEle. Que a gente ande adorando o nome dEle. Que a gente volte a ter a nossa essência de adorador. Porque o mundo hoje está fazendo a gente entrar no mundo automático, irmão. Tecnologia, telefone. Hoje as pessoas já não estão tendo mais a comunhão. As pessoas já não têm mais o contato de conversar pessoalmente. Uns que conversa com o telefone, isso aqui, mas não é a mesma coisa, não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente esteja unido, junto, na mesma frequência, cantando o mesmo louvor, falando a mesma língua. É isso que Deus quer. Deus espera isso de nós. Então, a maior delícia que a gente pode oferecer para Deus nessa noite, amanhã e todos os nossos dias é estar em comunhão, é estar próximo. Porque só assim, no momento da comunhão, que nós formamos o corpo de Cristo. Quando você está lá no bairro, do outro lado da cidade, eu estou lá no outro, o outro está lá, outro aqui, nós somos apenas membros. Mas quando a gente se ajunta, aí a gente deixa de ser membro para passar a ser um corpo. Cristo é a cabeça desse corpo. Então a gente precisa ter a comunhão. Deus nos instrui nessa noite a ter comunhão, a estar mais próximos um do outro, a glorificar o nome dele. Amém? É uma palavra, irmãos, confesso que é diferente. Eu não costumo nunca pregar assim não, sabe? Mas eu creio que Deus vai continuar ministrando os corações. Porque a palavra é dele. E a gente tem que obedecer e pregar aquilo que Deus quer que seja pregado. Tantas pregações eu tinha para pregar hoje, pregação linda, bonita, já preguei, mas Deus quis fazer algo diferente. Nessa noite eu queria que você colocasse sobre os seus pés, obedecendo a palavra de Deus e aquilo que foi ministrado. Nós vamos juntos agora fazer uma oração de comunhão, uma oração de unidade,
Queria que a igreja desse a mão um para o outro, para que a gente pudesse levantar aqui um clamor, mas um clamor diferente, um clamor de adoração, de agradecimento a Deus, para que a gente possa carregar a presença de Deus nesse ano de 2025, e não somente nesse ano, mas nos anos que o Senhor permitir que a gente viva nessa terra, que a gente possa adorar Ele em espírito e em verdade, que a gente possa viver o sobrenatural de Deus, que a gente possa desligar das coisas naturais dessa vida, do automático dessa vida, e que a gente possa ver as promessas de Deus se cumprir. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, ó Deus, eu quero Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor falou, Pai, nesta noite. Eu quero Te agradecer, meu Deus, pela direção que o Senhor nos deu. Te agradecer por essa oportunidade de estar reunidos com a igreja, formando assim um corpo de Cristo. Pai, nós queremos declarar, Senhor, o favor do Senhor nas nossas vidas. Queremos declarar, Senhor, meu Deus, que neste ano essa igreja vai Te servir com excelência. Pai, nesta hora, meu Deus, renova, Senhor, a aliança que o Senhor tem para com cada irmão, que o Senhor venha despertar os talentos, os dons, meu Pai, e que a gente consiga aplicar, Senhor, meu Deus, na nossa vida tudo aquilo que o Senhor nos direciona. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que não nos falte, Senhor, reverência, santidade, temor, obediência, comunhão, que a gente possa, meu Deus e meu Pai, viver, Senhor, meu Deus, aquilo que o Senhor nos instrui, aquilo que o Senhor nos direciona, que a gente possa, meu Deus, orar como convém, ler a Tua palavra, viver a Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, meu Pai, sela essa oração nessa noite, derramando o Teu Espírito, derramando a Tua presença, confirmando nos corações o desejo, meu Pai, de Te servir cada vez mais. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor. Te agradecemos, Senhor, meu Deus. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, que os nossos olhos viram, que os nossos olhos não viram. Te agradecemos, meu Deus, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, Senhor. E que a Tua presença, Senhor, meu Deus, esteja sobre as nossas vidas. Pai, o nosso coração é Teu. Estabelece o Teu trono dentro do nosso coração. Meu Deus, em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz que o Senhor habita no alto e sublime trono, mas também habita no coração do contrito, do arrependido, do quebrantado, Senhor. E nessa noite, Pai, nós estamos aqui para reconhecer a Tua grandeza, para declarar que só o Senhor é Deus, que nunca houve outro e nunca haverá, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.